Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui juntos novamente em nosso curso de Física, em que no capítulo 7º, o propósito é tratarmos da dinâmica dos movimentos circulares. Em nossa segunda aula, o foco é a transmissão de movimentos, em que eu tratei sobre os acoplamentos axiais ou acoplamentos não coaxiais, bem como a relação entre as variáveis nessas duas circunstâncias, como período, frequência, velocidade linear e velocidade angular. A aula 2 eu dividi em dois vídeos. Numa eu tratei somente sobre teoria, a teoria sobre o assunto, transmissão de movimentos. Botei muitos poucos exercícios. No entanto, esse vídeo agora que vocês estão assistindo é um vídeo que eu irei aprofundar-me mais na resolução de exercícios para consolidarmos mais o aprendizado sobre o conteúdo. Ok? Então, vamos lá. No primeiro exercício, eu peço para que se calcule os valores de período e frequência para os seguintes valores de velocidade angular: 30, 60 e 90 radianos por segundo, considerando a velocidade constante, seja ela linear ou angular, e o valor de π igual a 3. Então, vamos lá. Vamos analisar primeiramente o valor de velocidade angular de 30 radianos por segundo. E eu vou resolver esse item A de duas maneiras. A primeira maneira é aquela mais vagarosa, mas ela é perfeitamente compreensível também. O deslocamento angular numa volta, ele se dá em 2π radianos, ou seja, 2 vezes 3, 6 radianos. Esse é o deslocamento angular numa volta completa. Como a questão me diz que o movimento foi de 30 radianos a cada segundo, significa que em 30 radianos foi percorrido 5 vezes 6 radianos, ou seja, 5 voltas. Em 30 radianos eu tenho 30 voltas completas. Esses 30 radianos, ou seja, essas 5 voltas completas, ocorreram em 1 segundo. Como a frequência é a quantidade de ciclos, ou seja, voltas por unidade de tempo, e se nós utilizarmos o Hertz como unidade de frequência, lembrando que Hertz é sempre a quantidade de ciclos a cada segundo, quando eu tenho uma velocidade angular de 30 radianos por segundo, eu terei 5 voltas por segundo. Por conseguinte, a frequência será de 5 Hz. Já o período, como ele é inverso da frequência, eu vou ter o inverso de 5. Isso me diz que o período, ou seja, o tempo necessário para que ocorra a cada 5, é de 0,2 segundos. Essa é a primeira maneira de se resolver. A segunda maneira, ela envolve a relação entre velocidade angular, deslocamento angular e tempo. Essa é a equação que envolve essas variáveis aí. No entanto, se eu considerar que o deslocamento angular foi de 2π radianos, ou seja, de uma volta completa, isso significa que houve um ciclo. E o tempo para que ocorra esse ciclo nós chamamos de período, que é o T que eu vou utilizar como letra maiúscula. Portanto, eu posso considerar também que o ômega, que é a velocidade angular, é o tempo necessário para que se ocorra um ciclo de 2π radianos. Ou seja, eu posso utilizar a relação 2π radianos dividido pelo período. Como o inverso do período é a frequência, eu também posso utilizar para encontrar a velocidade angular o produto 2 vezes π vezes a frequência. Portanto, como a velocidade angular é de 30 radianos por segundo, e eu tenho que a velocidade angular também pode ser encontrada por 2 vezes π vezes f, substituo π por 3, e aí eu vou ter 30 é igual a 6 vezes f. Ao dividir o 30 por 6, eu vou ter que a frequência é igual a 5 Hz, e ao fazer o inverso disso, eu terei que o período é de 0,2 segundos. Então, são duas maneiras para encontrar-se tanto o período quanto a frequência. Na letra B, são 60 radianos por segundo. Eu vou utilizar a segunda maneira de resolver seu exercício, porque é mais rápida e fácil, né? Velocidade angular é igual a 2π dividido pelo período, ou 2π vezes a frequência. Então, se eu tenho 60 radianos por segundo de velocidade, isso será igual a 2 vezes 3 vezes a frequência. Portanto, 60 é igual a 6 vezes a frequência. Ao passar o 6 para o outro lado dividindo, eu vou ter que a frequência é igual a 60 por 6, que vai dar 10 Hz. E ao achar o inverso disso, eu vou ter 0,1 segundo, que é o período.
Na letra C, são 90 radianos por segundo. Vou resolver da mesma forma, em que 90 é igual a 2 vezes π vezes f, ou seja, 90 é igual a 6 vezes f. Frequência vai ser igual a 90 dividido por 6, que é 15 Hz. Ao fazer o inverso disso, eu vou ter que o período é 1 sobre 15, que dá aproximadamente 0,07 segundos. O exercício 2, eu peço para que você calcule o período nessas circunstâncias aí. Se por acaso você acredita que pode fazer sozinho, mais uma vez eu sugiro que você dê um pause e tente resolver por conta própria. Posteriormente, você volta aqui à resolução dos exercícios, ok? Então, vamos lá. Período de rotação da Terra em horas. Bom, como a Terra leva 24 horas para descrever o movimento rotacional completo em relação ao seu próprio eixo, né? Movimento circular em relação ao seu próprio eixo, o período é de 24 horas. Letra B, de translação da Terra em dias e em anos. Em dias será de 365 ou 1 ano. Lembrando que no caso dos anos bissextos, né, a translação se dá no período de 366 dias. Letra C, do ponteiro dos segundos. Será 60 segundos. Letra D, do ponteiro dos minutos em segundos. Veja, o ponteiro dos minutos ele leva 1 hora para promover um ciclo completo. 1 hora é o quê? São 60 minutos, cada minuto são 60 segundos. Então, multiplicar 60 por 60, eu terei 3.600 segundos. Do ponteiro das horas no relógio em horas, qual é o período? Quanto tempo ele leva para dar um ciclo completo? Será 24 horas, certo? Errado, pessoal. É muito importante tomar-se cuidado quanto a isso. Veja, o ponteiro das horas, ele realiza um ciclo completo a cada 12 horas. Ou seja, num dia, ele promove 2 giros completos. Ok? Então, o período de tempo do ponteiro das horas é de 12 horas. Ok? Vamos lá. Exercício 3. Um satélite artificial demora 2 horas para completar 1/4 de volta em torno do planeta Terra. Qual é, em horas, o período de movimento do satélite suposto periódico? Vamos lá. Quando eu tenho 1/4 de volta de deslocamento angular, isso ocorre em 2 horas, de acordo com as informações dadas pela questão. Ou seja, uma volta vai se dar em X horas, é o que nós queremos achar. Então, vamos realizar aqui uma regrinha de 3. 1/4 de volta dividido por uma volta completa, 2 horas dividido por X horas. E aí o que vai acontecer? Eu vou, do lado esquerdo da equação, eu vou aplicar aquela regra. Divisão de frações, pego a primeira equação e multiplico pelo inverso da segunda, eu vou ter 1/4. Posteriormente a isso, eu vou fazer a multiplicação cruzada, em que eu vou ter x vezes 1, e aí eu vou ter o 2 vezes o 4. E aí eu vou ter que x é igual a 4 vezes 2, ou seja, que o tempo necessário para a volta completa, o chamado período, é de 8 horas para o satélite. No exercício 4, numa enfermaria, o soro fornecido a um paciente goteja a razão de 30 gotas por minuto. Letra A, qual seria o período médio de gotejamento em segundos? E na letra B, qual a frequência média de gotejamento em Hertz? Para responder a letra A, vamos considerar o seguinte, que 30 gotas ocorre a cada minuto, ou seja, 60 segundos. Então, uma gota vai ocorrer em quanto tempo? Eu vou usar uma regra de 3, 30 dividido por 1 é igual a 60 dividido por x. Vou multiplicar cruzado, eu vou ter que 30 vezes x é igual a 60. Ao dividir o 60 por 30, eu vou ter que o período é de 2 segundos, ou seja, você tem a queda de uma gota a cada segundo. A frequência, ou seja, a média de gotejamento vai ser o inverso do período. 1 sobre 2, que vai dar 0,5 Hz. No exercício 5, tem-se uma figura que mostra polias cujos raios correspondem a 30 e a 5 centímetros. 30 centímetros o raio da polia A e 35 centímetros o raio da polia B. Determine a frequência de rotação realizada pela polia B
sabendo que a frequência de rotação em A é de 10 rotações por minuto, ou seja, RPM. Vamos lá, quais são os dados que a questão nos dá? É que o raio de A é 30 centímetros e o de B 5 centímetros. A frequência de rotação em A é de 10 rotações por minuto, ou seja, 10 ciclos a cada minuto, que significa 10 ciclos a cada 60 segundos. Por conta disso, a frequência vai ser 1/6 de Hertz. Já a frequência de rotação em B, nós iremos saber. Bom, o que se sabe é o seguinte, a velocidade linear na periferia da polia A vai ser igual à velocidade linear na periferia da polia B. Perdão pelo erro aí, tá? Eu chamo de VA a velocidade linear na periferia de A e VB a da periferia em B. Bom, eu posso encontrar o valor da velocidade linear, no caso de um corpo em movimento circular, multiplicando a sua velocidade angular pelo raio. Então, vou ter que ômega vezes RA é igual a ômega B vezes RB. E também sabemos que o ômega é igual a 2 vezes π vezes a frequência. Portanto, eu vou ter que 2 vezes π vezes a frequência de A vezes o raio de A é igual a 2 vezes π vezes a frequência de B vezes o raio de B. Vou eliminar o 2 vezes π dos dois lados da equação. Vou ficar somente com frequência e raio de cada uma das polias em cada lado da equação. E aí faço a simples substituição de valores. 1/6 de Hertz para a frequência de A, 30 centímetros para o raio de A, raio de B 5 e a sua frequência é o que se deseja encontrar. Portanto, num lado da equação vou ter 30 dividido por 6, que vai dar 5. Então, vou ficar FB vezes 5 é igual a 5. Ao passar o 5 para o outro lado dividindo, vou ter que o resultado da frequência na polia B é de 1 Hz. No exercício 6º, uma engrenagem é constituída por vários discos interligados de maneira que não há deslizamento entre eles. A roda gira no sentido horário com velocidade angular ômega. Indique qual disco gira com menor velocidade angular em que sentido. Bom, vamos lá. Aí eu coloco para vocês legenda a respeito de velocidade angular, que será ômega, e o raio da polia, que será R. Bom, o que se tem ali? Se tem um acoplamento por dentes, né, ou atrito, de forma que a velocidade escalar na periferia das polias ou engrenagens é sempre igual. Beleza? Não existe o caso de um ponto na periferia de uma engrenagem girar mais rápido do que o outro, senão vai ocorrer deslizamento. Como não ocorre deslizamento nesse conjunto de engrenagens, pode-se afirmar que a velocidade escalar na periferia de todos eles é a mesma. Ou seja, a velocidade escalar na periferia da polia 3 é igual à velocidade escalar na periferia da polia 4. Né? Bom, velocidade é igual à velocidade angular, velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Portanto, ômega 3 vezes R3 é igual a ômega 4 vezes R4. Como o raio da polia 3 é maior que o raio da polia 4, o que teremos? Que, levando em consideração as relações de proporção na equação anterior, teremos que a velocidade angular em 3 será menor que a velocidade angular em 4. Portanto, percebe-se que a polia com maior raio gira sempre com menor velocidade angular. Logo, a polia 1 irá girar com menor velocidade angular, porque é a polia que tem maior raio. Agora, sentido de rotação da polia 1. Cada polia gira sempre no sentido contrário à polia adjacente. Então, se a polia 4 ela gira no sentido horário, a polia 3 vai girar no sentido anti-horário. E a polia 2 no sentido horário, consequentemente, a polia 1 no sentido anti-horário. Então, a polia 1 é aquela que possui menor velocidade angular e ela gira no sentido anti-horário. No exercício 7, tem-se uma criança montada em um velocípede que se desloca em trajetória retilínea com velocidade angular, velocidade constante em relação ao chão. A roda dianteira descreve uma volta completa em cada 1 segundo. O raio da roda dianteira vale 24 centímetros e o das traseiras 16 centímetros. Pode-se afirmar que as rodas traseiras do velocípede completam uma volta em aproximadamente quantos segundos? Vamos lá.
Dados que aqui estão nos dá, que a bicicleta se movimenta com velocidade constante, ou seja, as velocidades lineares na periferia das rodas são constantes e iguais entre si. Isso tem que acontecer, pessoal, por quê? Para que uma bicicleta, tendo ela rodas de diâmetros variados, a partir do momento que a bicicleta desenvolve uma velocidade, isso significa que a velocidade de um ponto na periferia de todas as rodas é a mesma. Portanto, a frequência angular da roda dianteira é o que a questão diz, né? Que a frequência angular da roda dianteira é de 1 Hz. O raio da roda dianteira, 24 centímetros, e das rodas traseiras, 16 centímetros. O período das rodas traseiras nós não sabemos, é o que você deseja saber. Bom, a velocidade na periferia da roda dianteira é igual à velocidade das rodas dianteiras. Velocidade é igual a ômega vezes o raio, né? Ou seja, velocidade angular vezes o raio. E eu posso utilizar a mesma equação para as duas circunstâncias. Ômega D, que é de dianteira, vezes RD, roda dianteira, é igual a ômega T, velocidade angular da roda dianteira, e RT, raio da roda traseira, T é de traseira. Ômega é igual a 2π vezes F. Então, eu posso substituir o ômega por 2π vezes F nos dois lados da equação. Eu vou simplificar o 2π dos dois lados da equação e vou ficar somente com frequência vezes o raio de um lado, frequência vezes o raio do outro. Lembrando que do lado esquerdo eu estou falando da roda dianteira, lado direito estou falando da roda traseira. E aí substituo os valores, 1 para a frequência da roda dianteira e 24 para o raio da roda dianteira. E 16 para o raio da roda traseira. Portanto, a frequência será 24 dividido por 16, que é igual a 3 meios, que será 1,5 Hz. Como a frequência é o inverso do período, ou seja, o período também será o inverso da frequência, eu vou ter que o período é igual a 1 sobre 1,5. Por conta disso, o período das rodas traseiras será de 0,67 segundos. E aí, pessoal, terminamos mais uma de nossas aulas. Muito obrigado pela sua presença. Não deixe de curtir nossos vídeos, não deixe de indicar o nosso canal e se inscrever. Aguardo também os seus comentários. E também te aguardo em nossa próxima aula. Um grande abraço a todos. Até a próxima.